Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem vos fala é o professor Hilário Xavier, seja bem-vindo ao meu canal. Você, meu amigo, você, minha amiga, de norte a sul do Brasil, futuros oficiais da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Galera, estou de volta para a nossa aula de número 6 do nosso curso preparatório Barro Branco 2022 para ingresso em 2023. Já vou avisando que a aula vai ser longa porque nesse vídeo eu vou abordar todos os temas ligados ao tópico mundo medieval do edital integrante do Barro Branco. Fique até o final porque você já sabe, ao término da explicação teórica, temos a resolução de exercícios para que você possa aprofundar o que você aprendeu com a teoria. Já deixe o seu like, kit completo, hein? Já deixe o seu like. Mande esse link aqui nos grupos de estudo aí no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Assim, além de estar me ajudando, você vai ajudar outras pessoas que também pretendem realizar a prova e também vai me dar estímulo para continuar esse projeto, tá bom? Pessoal, o tópico mundo medieval, ele é realmente muito grande por um detalhe. Normalmente as pessoas falam assim, Idade Média, feudalismo. O feudalismo, gente, foi um sistema econômico vigente na Europa durante o período medieval. Porém, o edital fala de mundo medieval, não está falando de Europa feudal. Se faz necessário entender que existiam três mundos. Quando se fala de mundo medieval, o edital faz referência a três mundos. O mundo feudal europeu, que eu vou explicar daqui a pouquinho, faz referência ao Império Bizantino. Muita gente esquece que o término da Idade Média é justamente a queda de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. E temos também o mundo árabe, o islamismo no Oriente Médio. Então são três mundos. A Europa feudal, o Império Bizantino, situado onde hoje está a Turquia, e nós temos o mundo árabe, onde surgiu a religião islâmica através do profeta do Islã, Mohammed, o famoso Maomé. Beleza? Vamos começar, vamos aprofundar com data. Chamamos de Idade Média o período que vai de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, e a Idade Média vai até 1453 depois de Cristo, que é a queda de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Então a queda da Roma Ocidental começa a Idade Média. A queda da Roma Oriental em 1453, o Império Bizantino, é o término da Idade Média. Para facilitar o estudo desse longo período, quase 1000 anos de história, os historiadores dividiram esse período em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média é o período que vai do século V até o século XI. É o período de formação e apogeu do feudalismo na Europa. Então, do século V ao XI é a Alta Idade Média. E do século XI ao XV é Baixa Idade Média, período marcado pela crise do sistema feudal, crise agrícola, peste negra e Guerra dos 100 Anos. Esses 1000 anos, chamados de Idade Média, que vai do século V ao século XV, por muito tempo foi chamado de Idade das Trevas. Quem cunhou esses termos, Idade das Trevas, foram os renascentistas, porém é importante dizer que já caiu em desuso. Por que os renascentistas que estão lá no começo da Idade Moderna chamaram a Idade Média de Trevas? Por conta do enorme fanatismo religioso promovido pela Igreja Católica medieval, por conta das tragédias e guerras e da falta e do conhecimento limitado, né? Falta eu não diria, mas um conhecimento científico limitado. Por tudo isso, a Idade Média foi conhecida por Idade das Trevas por muito tempo. Repito, termos que já caíram em desuso. Bom, então vamos falar um pouquinho de cada parte desse mundo feudal, tá? Começando com o feudalismo europeu. O feudalismo
é um sistema econômico, político, social e cultural que vigorou na Europa Ocidental entre o século V até o século XV, quando nós temos a transição para o sistema capitalista. O feudalismo surgiu logo após a queda do Império Romano do Ocidente, quando caiu a Roma Ocidental, dominada pelos germânicos, pelos bárbaros. A partir desse momento, nós temos uma simbiose. Professor, eu não sei o que é simbiose. Mistura. Uma mistura entre elementos da cultura romana e elementos da cultura germânica. Eram civilizações em choque, porém, esse choque também foi um encontro de culturas. E essa mescla de elementos romanos com elementos da cultura germânica vai dar origem ao sistema feudal que nós conhecemos, tá? O que da cultura romana? Vilas, a ideia de morar em locais fortificados, e o colonato dos romanos, aquele sistema onde plebeus trabalhavam para os patrícios em troca de proteção, são dois importantes elementos que estão ali na base do sistema feudal, que acabou se juntando com uma tradição dos bárbaros, dos germânicos, uma tradição chamada comitatus, que é a fidelidade entre os guerreiros e o líder do grupo. É importante lembrar que a palavra no feudalismo era tudo, os pactos que existiam entre senhores e servos, entre vassalos e suzeranos, é uma herança do comitatus dos germânicos, é sistema fidelidade entre o grupo, a tribo e o seu líder militar. A mistura desses elementos deu origem ao feudalismo, sistema que vigorou na Europa entre os séculos V e XV, tá bom? Bom, o feudalismo no aspecto político, ele foi marcado pela descentralização política. Por quê? Existiram reis na Europa, porém, com raras exceções, eram figuras meramente decorativas. Eles não tinham poder de fato. Por quê? Porque existiam tantos vassalos e suzeranos, existiam tantas relações de reciprocidade entre nobres, que o poder dos reis acabava esvaziado. O rei era apenas um suzerano maior, mas na prática ele não tinha poder político e militar para se impor perante todos os senhores feudais. Quem tinha extremo poder na Idade Média era a Igreja Católica, até pela ausência de poder político dos reis medievais, tá? No aspecto econômico, o feudalismo, gente, bote isso na cabeça, o feudalismo é um sistema agrário. As pessoas viviam sustentadas pelas terras. O feudo nada mais era que uma unidade territorial cercada por muralhas, pertencente a um senhor feudal, e os servos, os camponeses, trabalhavam em troca de proteção. Então o feudalismo é um sistema agrário. Entre os séculos V até o XIII, quando começa o renascimento comercial e urbano, as moedas caíram em desuso. Não é que elas deixaram de existir, não foi um passe de mágica que acabou com as moedas, mas elas caíram em desuso. A economia feudal era amonetária. Se você quisesse comer, você ia ter que plantar, ia ter que criar animais, ia ter que trabalhar, botar a mão na massa. Era uma economia amonetária, autossuficiente, cada feudo produzia aquilo que era necessário para sobreviver, e de subsistência. A ideia de excedente não existia na Idade Média. Até porque quanto mais excedente, mais imposto você pagaria para o seu senhor feudal. Era uma economia de base agrária, amonetária. Agora vamos à dica matadora em futuros oficiais. Fiquem espertos. O aspecto mais importante do feudalismo europeu é a sociedade feudal. A sociedade feudal era estamental, ou seja, praticamente impossível você mudar de classe social, até porque não existia dinheiro para ser acumulado. Então o rico era o filho do senhor feudal, o filho do nobre, porque o padrão de riqueza era a posse da terra. E nenhum nobre ia dar terra, a posse da terra para pobre servo. Até permitia que os servos morassem ali em troca do pagamento através de trabalho. Então era uma sociedade estamental. Se você nasceu camponês, você seria camponês a vida inteira. Se você nasceu nobre, nobre seria. Então era uma sociedade estamental, onde as funções eram determinadas pelo nascimento. Segura essa dica aí, ó. A sociedade feudal é dividida em aqueles que oram, aqueles que guerreiam
e aqueles que trabalham. Quem eram os que oram? O clero católico, gente, os membros da igreja, que saíam de dentro da nobreza, obviamente, o alto clero. Abaixo estavam o rei e a nobreza, aqueles que guerreiam. É importante lembrar que na Idade Média é uma nobreza guerreira que estamos falando, né? E abaixo estavam vilões e servos. Os vilões eram artesãos medievais e os servos eram os camponeses. Era uma sociedade estamental, onde a função de cada um na sociedade era delimitada pelo nascimento. No que se refere ao aspecto cultural, o feudalismo, a cultura era bastante limitada, totalmente sob o controle da Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa da Idade Média, poderosa e temida, principalmente, né, por conta do teocentrismo, o enorme fanatismo religioso e a ideia de que Deus era o centro do universo. As pessoas viviam dominadas e apavoradas muitas vezes pelas ameaças feitas pela Inquisição, organismo católico que julgava os hereges e as suas heresias. Então, no aspecto cultural, era tudo ligado à religião, era uma cultura teocêntrica. Os mosteiros eram os principais locais de produção cultural. Pessoas que produziam teorias proibidas pela igreja eram muito perseguidas pela Igreja Católica. Então a questão cultural, à exceção de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, é difícil encontrar em quantidade, não estou nem analisando aqui qualidade, uma produção cultural efetiva no período medieval. Dá para a gente citar a filosofia escolástica, essa tentativa de misturar conhecimento aristotélico com a fé católica, e temos a arte gótica e românica. Então a cultura foi bastante limitada e sob imenso controle da Igreja Católica no período medieval. Durante a Idade Média, os servos tinham que pagar diversos impostos para os seus senhores. Os principais: corveia, eram 2 a 3 dias de trabalho que o servo prestava nas terras do senhor feudal, uma área chamada manso senhorial. Talha, metade da produção do servo deveria ser entregue ao senhor feudal na época da colheita. Então, talha é 50%. Banalidades era o imposto que o servo pagava toda vez que usava uma ferramenta do senhor feudal. Usou, pagou. Ele pagava com produtos, obviamente, porque eu já citei na aula de hoje que as moedas caíram em desuso. Ainda existia o dízimo, 1/10 parte, né, os 10% que era entregue para a Igreja Católica, e que também podia ser chamado de tostão de Pedro, e ainda existiam as chamadas prestações, né, a obrigatoriedade do servo hospedar um senhor feudal quando ele requisitava. Corveia, talha, banalidades, dízimo, e ainda tem a prestações e a mão morta. Mão morta é o seguinte: mesmo quando o servo morria, a sua família herdava as obrigações que ele tinha com o senhor feudal. A família continuava no feudo trabalhando. Bom, a outra parte do mundo medieval, o Império Bizantino. É impressionante como as pessoas conhecem muito pouco do Império Bizantino. No meu canal, modéstia à parte, tem uma das aulas mais completas de Império Bizantino que você vai encontrar no YouTube. Bom, senhores, Constantinopla foi construída a mando de Constantino lá no século IV. Era uma cidade de veraneio, uma cidade comercial. Posteriormente, essa cidade, Constantinopla, foi construída em cima da antiga Bizâncio. Daí o nome Império Bizantino ou Roma do Oriente. Porém, oficialmente, aquela área se transformou numa parte do Império Romano com o imperador Teodósio. O imperador Teodósio, ele percebeu que o Império Romano do Ocidente estava prestes a cair nas mãos dos bárbaros, e ele dividiu o Império em Roma do Ocidente, com a capital em Roma, na Itália, e Roma do Oriente, com a capital em Constantinopla. Essa parte do Oriente foi chamada de Império Bizantino. É importante lembrar que no século V, em 476 d.C., o império que caiu foi a Roma do Ocidente. O Império do Oriente, o Império Bizantino, teve quase 1000 anos a mais de existência.
Porque o Império Bizantino, mesmo aos trancos e barrancos, vai durar até 1453 depois de Cristo. Nossa, Hilário, eu vou ter que decorar todos os imperadores que governaram o Império Bizantino? Não. Apenas um. É importante que você memorize algumas informações. É importante salientar que a língua predominante no Império Bizantino não era o latim era uma língua secundária, a língua predominante era o grego. A cultura grega era muito influente no Império Romano do Oriente, apesar de existir uma grande mescla, uma grande miscelânea, porque ali você tem a mistura da cultura grega com a cultura latina e a cultura dos persas, que são vizinhos ali, né? Existe uma grande mescla. O Império Bizantino é bem interessante por conta disso, né? Tem uma simbiose, uma mistura muito interessante. O imperador romano do Oriente mais famoso governou de 527 depois de Cristo até 565 depois de Cristo. O famoso Flavius Justinianus. O nome dele verdadeiro era Petrus Sabatus, mas ele adotou Flavius Justinianus. Ele governou de 527 depois de Cristo a 565 depois de Cristo. Ele é considerado o maior imperador romano do Oriente. O cara fez um monte de coisa. Ele criou a numisma, uma moeda feita de ouro que foi aceita em toda a bacia do mar Mediterrâneo. Por isso que quem gosta de estudar moeda é chamado de numismático, até trava a língua. Numismático em homenagem a numisma. Foi ele que criou um código que ainda hoje influencia vários países do mundo. Ele é o criador do Corpus Juris Civilis, onde ele reuniu grande parte do direito romano. Foi ele que criou o chamado cesaropapismo. Na Igreja Ortodoxa, porque é importante lembrar que, diferente dos romanos do Ocidente, que são católicos apostólicos romanos, o Império Romano do Oriente, a religião é a Igreja Católica Ortodoxa grega. Vai até existir um cisma, uma divisão, porque os ortodoxos, eles não queriam estar submissos à autoridade do Papa Romano. O cesaropapismo é a prática do imperador romano do Oriente fazer o papel de papa. Hoje não mais, eles têm lá o patriarca de Constantinopla, que é o líder da religião ortodoxa grega, mas naquela época quem fazia o papel de papa era o próprio imperador. Isso é chamado de cesaropapismo. E é importante lembrar que foi o Flávio Justinianus que criou a belíssima Catedral de Santa Sofia, que até hoje na Turquia encanta. Hoje não, né? Desde que os árabes tomaram a região no século XV, a igreja foi transformada numa enorme mesquita, que encanta turistas do mundo todo. Flávio Justinianus morre em 565 depois de Cristo. Porém, o Império Bizantino, ele vai durar até 1453, quando os turcos otomanos invadem e dominam a região, e a partir de então, o que era Império Bizantino vai ser transformado no Império Otomano, sob o controle dos turcos que praticam a religião islâmica. E a terceira e última parte desse mundo medieval é o mundo árabe. É importante lembrar que antes do profeta Maomé nascer, a região da Arábia Saudita era dividida em várias tribos que eram rivais, com uma composição racial bastante complexa. Mas os dois principais grupos rivais eram os coraixitas, que habitavam a cidade de Meca, e as tribos beduínas, que habitavam o deserto da Arábia Saudita. Antes do profeta Maomé nascer, esses povos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, na sua maioria símbolos de pedra, e existia uma enorme descentralização política. As tribos eram rivais, inimigas, e a religião era mais um fator de conflito, porque cada tribo tinha lá os seus ídolos que eles adoravam. No ano 570, depois de Cristo, século VI, vai nascer em Meca um indivíduo chamado Mohammed, Maomé, em português. Ele fazia parte de um clã integrante dos coraixitas. Aí ele teve várias tragédias familiares na infância, acabou sendo criado por tios, virou mercador de camelos, com fama de ser um cara muito honesto, e no ano 610 depois de Cristo, segundo ele, Maomé, ele recebeu
uma aparição do anjo Gabriel, e a partir dali essas aparições foram frequentes ao longo dos anos, e Maomé ouviu, segundo a crença no Islã, do anjo Gabriel, que ele, Maomé, seria o último e principal profeta de Deus. Uma confusão que muita gente faz, né? O islamismo, a religião muçulmana, não nega os outros profetas que existiram antes de Maomé. O que acontece é que, na visão dos muçulmanos, existiram profetas judaicos. Cristo, na visão dos muçulmanos, não é o Messias, ele é o penúltimo profeta de Deus, e o último seria Maomé, que por ser o último, ele trazia a palavra final de Deus. Claro que nos anos que ele vagou pelo deserto, ele teve contato com judeus e cristãos e acabou bebendo dessa fonte, isso é inegável, que ele acabou influenciado por outras religiões monoteístas que existiam no Oriente Médio. Maomé primeiro converteu ali seguidores próximos, familiares. Posteriormente, em 622 d.C., ele tentou converter Meca, mesmo sabendo do perigo. Para não ser morto pela fúria popular, ele e seus seguidores fugiram de Meca para Medina, em 622 d.C. Essa data é importantíssima para os muçulmanos, porque para eles é o ano 1 do calendário muçulmano, o ano que o profeta Maomé fugiu de Meca para Medina, é o ano 622. Em Medina ele foi bem aceito, esparramou sua religião pelo deserto, e ele retorna para Meca em 630, à frente de um poderoso exército. Ele vai tomar conta da cidade de Meca e vai centralizar todo o comando na Arábia Saudita na figura dele, Maomé. Ele unificou o país não só politicamente, mas também religiosamente, impondo o Islã, a religião muçulmana. Porém, Maomé morre em 632 d.C., e após a sua morte, o Império Árabe passa a ser governado por vários califas. E aí que começa a confusão, né? Bom, é importante vocês guardarem os pilares centrais da religião muçulmana. Vou comentar com vocês alguns aspectos importantes. O livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão, ou simplesmente Corão. A palavra Corão significa recitação. Então, Alcorão é a recitação. É um livro que foi escrito para ser lido em voz alta, é o livro sagrado do Islã. Porém, alguns muçulmanos seguem também a Sunna, que é um livro que completa o Alcorão, em alguns pensamentos, que o profeta Maomé não teve como concluir. Alguns seguidores e familiares elaboraram a Sunna. Porém, os chamados xiitas não aceitam a Sunna. Eles só aceitam o Alcorão. Aqueles que aceitam o Alcorão e a Sunna são chamados de sunitas. No mundo islâmico, eles são a imensa maioria, 85% mais ou menos. 85% de sunita, 15% de xiita. Muçulmano não vai à igreja, tá? Eles frequentam mesquitas. Muçulmano segue alguns pilares básicos. Amar e idolatrar Alá sobre todas as coisas. Para eles, Deus é Alá. Alá é Deus em árabe. Maomé é o seu último e principal profeta. Lembrando que eles não descartam os outros profetas que antecederam Maomé. Então, o primeiro pilar, amar e idolatrar Alá sobre todas as coisas, exaltar Alá sobre todas as coisas. Eles fazem 5 orações diárias em direção a Meca, onde está um dos principais símbolos do Islã, 5 orações distribuídas ao longo do dia. Todo muçulmano é obrigado a praticar o zakat, que é a caridade, dar esmolas aos necessitados. Se tiver condição financeira, o muçulmano tem que visitar Meca ao menos uma vez na vida. E os muçulmanos também praticam o Ramadã, que é um feriado sagrado, um dia sagrado, o 9º mês do ano no calendário islâmico. Eles passam o mês todo à base de pão e água fazendo jejum, exceto enfermos, idosos e mulheres grávidas. Ah, professor, o jihad, a ideia de guerra santa. Para começar, a palavra jihad, a tradução não é guerra santa, é esforço. Esforço por Alá. E não é uma obrigação dos pilares do islamismo. Essa tradução de guerra santa quem deu foi o mundo ocidental. A palavra jihad, esforço, é esforço em proteger o Islã. Porém, nas mãos de gente maluca e desequilibrada,
né, acaba se transformando em argumento para atentados terroristas. É importante lembrar que a imensa maioria dos muçulmanos não apoiam atos de violência, tá? Deixemos essa ignorância apenas para os desinformados. Após a morte do profeta Maomé, os califas expandiram o Império Islâmico, que no auge chegou a invadir até mesmo a Península Ibérica na Europa, dominando Portugal e Espanha. Beleza, coleguinhas? Olha aí, quase, olha lá, 26 minutos de teoria. Agora vem a correção de exercício, não vai embora, porque você sabe, aqui no canal Tudo é História, você aprende conteúdo de qualidade para gabaritar a prova do Barro Branco. Me fala se uma aula dessa não merece um compartilhamento e um likezinho, hein? Vamos lá para os exercícios. Olá, pessoal, voltamos agora para a correção dos exercícios, hein? Vamos lá. Aqui embaixo, uns rezam, outros combatem e outros ainda trabalham. É um texto de Aldebarão. As três ordens, o imaginário do feudalismo é o nome do texto. A afirmação histórica do bispo Aldebarão justifica... E aí, pessoal, quem prestou muita atenção na aula, vai lembrar que eu afirmei durante a aula que no feudalismo a sociedade era estamental, era praticamente impossível mudar de classe social e cada um tinha uma função. Aqueles que oram, a função espiritual da Igreja Católica. Aqueles que guerreiam, a nobreza feudal. E aqueles que trabalham, servos e vilões. A alternativa correta é a B de bola, as funções atribuídas aos estamentos medievais, sendo pouco provável mudanças. Vamos lá? Próximo exercício. O feudalismo europeu foi resultante de uma lenta e complexa integração de estruturas sociais romanas com estruturas dos povos conhecidos como germanos, ocorridas entre os séculos 5 e 9. Uma das principais estruturas germânicas que compuseram o feudalismo foi, olha aí pessoal, comecinho da aula eu disse, o feudalismo surgiu da mescla da cultura romana com a cultura germânica. Dos romanos, a vila fortificada, porque o feudalismo é uma terra fortificada, e o colonato. Dos germânicos, qual foi a contribuição? O comitatus, que é aquela fidelidade entre líder e os seus comandados. Portanto, a resposta correta é a D de dado. Comitatus, a relação de fidelidade militar entre guerreiros e o seu chefe. Vamos lá, terceiro exercício. A peste negra, que dizimou grande parte da população europeia do século XIV, provocando escassez de mão de obra e alimentos, e sendo uma das causas da decadência do feudalismo, pode ser descrita. Senhores, a peste negra é um dos três fatores da crise do feudalismo, como eu citei na aula. Crise agrícola, causada principalmente pelas técnicas rudimentares de cultivo e a falta de mão de obra. A peste negra, uma doença que matou 1/3 do continente europeu. E a Guerra dos 100 Anos, um conflito entre franceses e ingleses, uma guerra que vai durar 116 anos e o que estava em disputa era o controle do trono inglês. A peste negra, o nome científico é peste bubônica. Ela é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Ela ataca o sistema linfático. Uma das consequências, o sangue não vai circular como se deveria, a pele começa a gangrenar, surge aquela camada de necrose, daí o nome popular da doença peste negra. E é transmitida pela picada da pulga do rato. A pulga do rato consome o sangue do rato com a bactéria, ao picar seres humanos, transmitiu a doença adiante. Imagina-se que a doença tenha surgido na Ásia, na China e na Índia, e foi levada para a Europa por mercadores europeus. Matou 1/3 da Europa, hein? A resposta correta é a A, peste bubônica transmitida por ratos infectados. Próximo exercício, agora abordando o Império Bizantino. Bizâncio, também chamada de Constantinopla e depois de Istambul, era o centro de poder do Império Romano do Oriente, constituindo-se numa experiência histórica relevante e distinta, sob muitos aspectos. Em relação às sociedades medievais do Ocidente Europeu, a civilização bizantina não tem como característica
Olha só, gente, a ideia do exercício é, você tem o feudalismo lá na Europa, e o Império Bizantino em Constantinopla. O que não existiu no Império Bizantino, mas existia na Europa feudal. É isso que o exercício quer saber. Bom, alternativa A, cristianismo ortodoxo? Sim, o Império Bizantino era de cristianismo ortodoxo. Lá na C, tinha comércio e vida urbana? Pra caramba. Constantinopla era uma das cidades mais habitadas do mundo naquela época. O poder era centralizado e teocrático? Sim. Durante a aula eu disse que o imperador bizantino ele era o chefe da igreja ortodoxa, o Estado era teocrático. E aí tinha diversidade cultural? Eu citei na aula que tinha uma mistura de cultura grega, romana e asiática. Quem prestou atenção na aula já achou que a resposta correta é a B, poder político fragmentado e feudal. Não, no Império Bizantino o poder era centralizado na figura do rei. A alternativa errada é a B de bola. Não tinha no Império Bizantino fragmentação política. E a última pergunta, obviamente, aborda o islamismo. O islamismo, religião de grande importância na unificação dos árabes, tem como fundamento eu listei para vocês aí, pessoal, algumas características do islamismo e disse que o profeta Maomé bebeu em fontes judaicas e cristãs para poder criar o islamismo. A resposta correta é a D de dado. Monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo observado por Maomé e os povos que seguiam essas religiões. Beleza, pessoal? Olha aí, entre teoria e exercícios, meia hora de aula. Onde você acha isso de graça no YouTube? E você com esse seu curso pago horroroso, que o professor não tem didática nenhuma, dá uma moral pro canal Tudo é História, divulgue o meu canal. Assim eu vou estar sempre postando material novo para vocês, e o que é melhor, de graça. Um abraço e até a próxima aula.